Wesley, a gente está vivendo um momento em que se evidencia muito a saúde mental das pessoas num período pós-pandemia, né? Uhum. Ansiedade, depressão, situações comportamentais que já eram evidentes ficaram muito mais evidentes no pós-pandemia, né? E a gente vive também uma aceleração muito grande num período de transformação da sociedade, que as pessoas não se sentem com tempo o suficiente para executar as próprias tarefas, para dar conta das demandas que existem em torno de si. Como hoje tentar lidar com essas dores que são inerentes a muitas pessoas, né? Por exemplo, a ansiedade. Muitas pessoas estão me perguntando aqui sobre ansiedade. Como lidar com a ansiedade? Essa pergunta foi inclusive da Lefu, que é minha parceira aqui no podcast, em tudo que a gente está construindo. Equilíbrio em tempo pós-pandemia. Como lidar com essa ansiedade, né? A ansiedade é muito complexa, né? Muito. Assim, pensa que são perguntas que daria para responder em vários níveis, né? Sim. Mas pensa assim, imagina que você coloca duas pessoas sentadas em uma mesa com peças de madeira em cima da mesa. Essas pessoas não estão se olhando, essas pessoas estão olhando para baixo, essas pessoas não estão conversando e não tem nada no ambiente botando a vida delas em risco e elas não estão se exercitando. Você não deu nada para elas de droga, nada. Você vai medir a frequência cardíaca dessas pessoas e está 160 batimentos por minuto. Aí você olha o que elas estão fazendo, jogando xadrez. Elas estão tendo uma resposta comportamental de um corredor. Cortisol, adrenalina, coração batendo, digestão parou, suando. Mas elas estão só pensando. Não existe nada acontecendo, não tem um músculo se movimentando. Elas só estão pensando. Então olha como hoje você nunca vai ver um cachorro, um chimpanzé ou um gato ansioso por isso. Claro. Eles vão ficar ansiosos se tiver um predador, se faltar comida, se estiver em perigo de algum risco, de alguma forma. Salvo isso, eles não vão ficar ansiosos. Então nós animais humanos, hoje nós desenvolvemos um nível de interação social complexo ao ponto da gente não ter. Isso é até um artigo que foi publicado esse ano por um pesquisador chamado... Opa, encerrou o vídeo. Bom, a nossa live caiu. A gente está fazendo a gravação de um podcast sobre obediência produtiva, um segundo episódio com Wesley Delonogari. E eu espero que você que está acompanhando esse conteúdo, não só ao vivo no Instagram, mas também aqui nos Obediência Produtiva, de forma gravada, seja no YouTube, no Spotify ou em qualquer outra plataforma de áudio. O meu pedido para você é que você compartilhe esse conteúdo, porque é só assim que a gente consegue democratizar mais informações, provocações e insights do que está sendo debatido aqui. E também siga o nosso canal, Desobediência Produtiva, no Instagram. Aqui, ative as notificações, se inscreva no nosso canal do YouTube para você receber mais conteúdos como esse que a gente está produzindo com Wesley Delonogari, que é de fato um cara fora da curva em tudo que fala relacionado à neurociência, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tem sobre esse assunto, mais a gente pode adequar isso na prática para a nossa existência pessoal, profissional, enfim. A gente estava falando sobre ansiedade aqui com o pessoal da live e o quanto hoje o fato do ser humano ter essa característica de se debruçar sobre atitudes do pensar, exercitar o cérebro e que isso reverbera no corpo por meio dos batimentos cardíacos, de uma ação fisiológica muito acelerada, é diferente dos animais. Né? Pensa assim, ó. Você dificilmente vai ver um pet seu estressado se ele não faltar comida, água ou ele tiver em perigo, ou se ele não estiver em perigo. Outros animais, eles têm um mecanismo de resposta ao estresse, por incrível que pareça, semelhante ao nosso. Para você ter uma noção, Ivan, quando você fica estressado, um eixo se ativa no seu cérebro, chamado eixo hipotálamo pituitária adrenal. A adrenal é acima dos rins. Então, o hipotálamo e a pituitária são regiões do seu cérebro envolvidas com resposta ao estresse, liberam hormônios que lá no seu rim vai liberar cortisol, glicocorticoides, na sua suprarrenal, acima do rim. Pensa assim, uma ave, um anfíbio e qualquer outro mamífero, um réptil, tem a mesma resposta. Desencadeia a mesma resposta frente a uma situação estressante. Então, resposta ao estresse, eu estou falando de estresse porque neurobiologicamente estresse e ansiedade são semelhantes. A resposta química. Resposta ao estresse
é uma resposta comportamental altamente preservada no mundo animal. Os animais respondem a situações estressantes como nós. Nós respondemos como os animais. Porém, o animal humano desenvolveu uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal, que só nós temos desenvolvida nesse nível, nessa complexidade, que faz com que a gente consiga ativar essas regiões envolvidas com resposta ao estresse sem existir o estresse. Então, por exemplo, um cachorro, ele vai ficar com esse eixo ligado, um gato vai ficar com esse eixo ligado se você botar um cachorro muito bravo perto dele. Mas se você tirar o cachorro, ele não é capaz de pensar. Não, acabou. Ele não, no outro dia ele não vai ficar pensando, vai vir aquele cachorro aqui de novo. Acabou. O eixo de resposta ao estresse, ele é muito importante para a nossa existência. Desde que seja ligado em momentos específicos. Sim. Não pode ser sempre. Então, para o ser humano evoluir, para conseguir se adaptar, etc., é importante que esse eixo funcione. O problema é que a gente conseguiu desenvolver tanto o nosso cérebro em algumas regiões específicas que permite que a gente crie cenários na nossa cabeça e esse eixo é sensível a essa criação de cenários. Então você fica pensando lá na reunião que você tem mês que vem, ou se o seu fornecedor vai entregar aquele produto porque teve não sei o que, teve greve de caminhoneiro e não sabe se ele vai chegar. Você cria uma série de cenários que não existem na vida real ainda e o seu eixo de resposta ao estresse libera estresse como se tivesse um leão no seu lado. E cara... Isso é tudo também responsável. Isso é o ônus do córtex pré-frontal. Exato. Porque tem o bônus, que é a capacidade imaginativa de projetar histórias. E da gente estar transmitindo uma live aqui no que estuda a criação do córtex pré-frontal. Bônus. E o ônus é você antecipar ou só que pensa assim, fantasiar. Só que pensa assim, a evolução, o ambiente, ele continua. E agora, isso que eu vou falar, cara, pode ser que soe bastante pejorativo se vocês não levar em consideração o contexto do que a gente está falando aqui, tá, pessoal? A gente construiu uma sociedade tão complexa que o nosso cérebro, ele meio que não conseguiu acompanhar. Vou te dar um exemplo. Hoje a gente tem luz artificial. Nunca na natureza existiu luz artificial. Um caçador... A luz artificial é 0,2% da história do homem na Terra. Sim. De 300 mil anos para atrás, a luz natural foi recente, pra caceta. Sim. Então o nosso cérebro ele não sabe lidar com luz natural à noite. A luz natural nunca teve à noite. Os caçadores-coletores, todos os outros animais, durante a noite o sol se punha, e eles iam para suas cavernas lá, no máximo com uma fogueira, e dormiam. Hoje a gente tem o advento da luz natural, da luz artificial. Inclusive o advento das telas. Qual que é o problema que isso está gerando? Uma inundação de insônia. Porque o nosso cérebro não tem mecanismo para lidar com isso daqui, cara. Nunca antes existiu luz artificial para o animal humano. Então é um estímulo ambiental que o ambiente proporciona que nunca antes o nosso cérebro foi exposto. E a evolução do cérebro, ela demora para conseguir selecionar quem consegue... Talvez daqui a 20 mil anos, talvez daqui a 50 mil anos, a gente consiga... Porque hoje já tem umas pessoas, por exemplo, que tem uma variação genética, é muito raro, tá? Então você que está assistindo provavelmente não tem, embora você vá achar que tenha. Existem algumas pessoas que conseguem dormir 6 horas e não tem déficit. Um humano hoje precisa de 7 a 9 horas, um adulto, de sono ininterrupto. Existem alguns felizardos que dormem 6 horas porque eles têm uma alteração genética específica. Talvez essas pessoas com o tempo vão passando tanto esse gene para frente que daqui a 100 mil anos a gente tem um animal humano dormindo 6 horas por noite. Talvez, não sei. Então o nosso cérebro ainda não conseguiu se organizar frente a esses estímulos ambientais. Qual que é a resposta? A seleção natural está atuando, as pessoas estão dormindo mal, eventualmente morre porque o cara dormiu mal pra caceta, de noite foi dirigir um carro, no outro dia se acidentou. O fato dele ter dormido mal levou ele a se acidentar e, portanto, ele não vai passar esse comportamento de dormir mal pra frente de alguma forma. Só que, deixa eu só concluir, senão minha cabeça vai explodir aqui com esses bagulho. Pensa assim, ó. Então um dos circuitos que a gente não tem desenvolvido para lidar com o ambiente que a gente vive hoje é o circuito do sono. Perfeito. Ou seja, o ambiente está engolindo isso. A gente não foi criado para ter luz artificial à noite nos nossos olhos. Ponto. E por isso que as pessoas precisam ter o hábito que querem dormir melhor, precisam estar num ambiente em que construir um ambiente que mimetize, exatamente. Perfeito. Segundo ponto. Os nossos sistemas dopaminérgicos nunca existiu tanto estímulo hiperdopaminérgico como existe no mundo de hoje
para os caçadores-coletores. Não existia videogame, não existia drogas. Rede social. Nunca... Cara, você pega um caçador-coletor na época lá de 100 mil anos atrás, 80 mil anos atrás, e dá um McDonald's para ele, capaz de explodir a cabeça dele. É uma dopamina que ele nunca antes viu tanta caloria num lugar só. Então, nem os nossos sistemas de controle de apetite, nem os nossos sistemas de controle de impulso conseguiram acompanhar. Vê se vocês estão me entendendo, pessoal que está aí assistindo. Os nossos sistemas de controle de apetite e os nossos sistemas de controle de impulso, eles não foram criados, entre aspas, ou em linguagem mais técnica, eles não foram selecionados num ambiente que tivesse tantos estímulos hiperdopaminérgicos do ponto de vista alimentar ou do ponto de vista comportamental como a gente tem hoje. Qual que é o resultado prático disso? Uma inundação de depressão e uma inundação de obesidade. Perfeito. Então a gente não tem um sistema para conseguir dar conta em sair na rua e ter 30 fast food hipercalóricos na nossa frente estimulando nós a consumir aquilo. A gente não tem um sistema pronto, é meio que covardia com a gente isso. Perfeito. É covardia com o nosso sistema, cara. É muito covardia. Porque é muito gostoso. Sim. E a propaganda faz a gente ir lá e consumir aquilo, e tem brinquedo para as crianças, e tem reforços em todo lugar. Então é muita covardia com o sistema. Você meio que consome aquilo porque era o que você poderia fazer. Ou seja, o ser humano avançou tanto tecnologicamente do ponto de vista do córtex pré-frontal que ele construiu ferramentas que está se esmagando. Que arrebentam o organismo. Exato. E o terceiro ponto, que a gente volta lá para sua pergunta, estou fechando o loop aqui, o estresse e a ansiedade. A gente criou um ambiente tão complexo que o nosso cérebro não foi criado para lidar com isso, cara. O nosso cérebro não foi criado para lidar com um ambiente de tantas variáveis a serem gerenciadas. Então esse eixo de resposta ao estresse que deveria... Imagine uma timeline da vida de um sujeito de 10 anos. Cara, num animal, esse eixo de resposta ao estresse vai ter vamos diminuir para 6 meses, fica mais fácil. 6 meses aqui. Cara, em 6 meses vai ter 1, 2 picos por mês. O bicho se assustou com alguma coisa, deu um pico. O seu gato em casa, o bicho passou fome um dia que você, sei lá, saiu, ficou um pouco sem comida e explodiu o cortisol. Então fechou, deu comida e encerrou. O do humano, muitas vezes, ou é todo dia pico, de manhã tem no trânsito, meio-dia porque não sei o que, de tarde uma reunião com o chefe. O dia inteiro dando pico que não era para acontecer. E hoje a gente sabe que o estresse / ansiedade é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão. Então qual que é a resposta de seleção natural frente a esse mundo hiperestimulante? Tem organismos que não aguentam. E esses organismos que não aguentam, deprimem. 1% das situações que geram ansiedade em você, você não viveu ainda. Você usou memória, né? E nem vai viver. Você usou memórias do passado ou de comportamentos que existiram com pessoas que estão próximas a você, e você criou fragmentalmente um cenário na sua frente que vai acontecer aquilo com você, mas você não tem evidência alguma que aquilo vai acontecer com você. Então, a maior parte das circunstâncias que fazem você ficar ansioso ou estressado nem aconteceram ainda, mas você já responde dessa forma. Cara, eu vou te mostrar um gráfico, eu vou desenhar aqui, que é algo bem simples, que talvez isso se resuma num desenho de 3 círculos que eu vou fazer para você, e aí você me dá o seu ponto de vista sobre isso. Que é o seguinte, quer ver? Eu vou mostrar para você que está nos acompanhando. Você que está nas plataformas de áudio, eu não vou conseguir te mostrar, eu vou te fazer um pedido. Vá para o YouTube, para que a gente consiga mostrar para você o que está acontecendo. Você que está aqui no Instagram vai conseguir. É basicamente o seguinte, Wesley, ó. Esse primeiro círculo aqui é o círculo do que as pessoas acham, imaginam que pode acontecer. Esse segundo círculo aqui, ó, é um círculo que as pessoas, que de fato pode acontecer. De fato pode acontecer. E esse círculo menor aqui é o que a realidade de fato vai fazer. É isso, é perfeito. Então eu vou mostrar aqui, ó. O círculo maior é o que as pessoas imaginam que pode acontecer. O segundo menor é o que as pessoas, é o que de fato pode acontecer. E o menorzinho é o que realmente acontece. A grande maioria vive com a expectativa aqui, ó, lidando com essa consequência, né? Que é algo que nunca vai ser realizado, porque o nosso cérebro, o nosso córtex pré-frontal, de fato tem essa capacidade imaginativa de nos colocar no pior cenário. E cara, isso por vezes isso aqui gera ansiedade. E gera ansiedade, mas por vezes isso olha que interessante, por vezes é bom.
Porque se você, por exemplo, aí entra o estresse bom que eu gosto de falar. Aham. Se você não tem nunca essa capacidade de viver ali na borda, você vai falar uma palestra para grandes empresas, para apresentar um trabalho na faculdade, alguma coisa, e você não vai gerar um... Tem momentos que é bom você se preparar para o pior cenário. Tipo, de fato, Isso é um velho. ponto Ninguém positivo. vai prestar atenção na minha fala lá, então eu tenho que me preparar aqui e fazer um negócio bonito e bem feito. Ou seja, o estresse foi adaptativo para você. Agora, cara, na maior parte das vezes você está criando um cenário que não existe e de forma alguma vai se concretizar na sua vida. E qual que é o problema, Ivan? Existe uma coisa no nosso cérebro, que eu já comentei acho que no episódio passado, chamado de neuroplasticidade. Perfeito. Quanto mais você vive naquela borda, mais o seu cérebro fica bom em viver naquela borda. Então aquelas memórias implícitas, os hábitos que a gente conversou, você consegue, eventualmente, se você repetir tanto esse comportamento, você cria o hábito de ser uma pessoa pessimista, estressada. É a pessoa que ela é muito boa em projetar cenários ruins. É uma pessoa excelente em projetar cenários ruins. E aí, com o tempo, você perpetua isso. É muito comum na clínica a gente ver isso. A pessoa, ela chega ansiosa, estressada, e quando não tem um engajamento ali, a gente não consegue alcançar uma remissão dos sintomas, ela começa a deprimir. Então, normalmente, a gente vê na clínica a ansiedade / estresse precede a depressão. Então, a pessoa vem muito estressada e de tão estressada ela começa a perder as forças e deprime. Putz. E hoje a gente cria um ambiente altamente estressogênico. E aí uma outra coisa, é muito, muito braço, mas assim, o estresse, ele é relativamente subjetivo. Se você interpreta aquela situação como estressante, não é que se você interpreta, se você percebe aquela situação como estressante, ela tem mais efeitos deletérios em você do que se você percebe aquilo como um desafio ou como uma coisa a ser vencida. Então, é meio baseado no que você já entende como enfrentamento daquela experiência que está por vir. É por isso que se você cresceu num ambiente onde, desafios são importantes, vai lá. Tem uma outra questão chamada inoculação ao estresse também, que se você se estressou um pouco na sua infância ou na adolescência, isso meio que protege você contra estressores subsequentes, como se você ficasse vacinado contra o estresse. Ou já cresce um repertório de experiências mental que te previne sabe esse eixo, estresse futuro. Sabe esse eixo que libera glicocorticoides, o eixo hipotálamo pituitário adrenal, que é o eixo do estresse? Tem um trabalho que saiu na PNAS, uma das melhores revistas científicas do planeta, muito boa revista, só publica lá artigo de excelência. O que eles pegaram? Eles pegaram filhotes de chimpanzé, dividiram em dois grupos. Um grupo eles fizeram uma privação materna controlada, então, sei lá, eles tiravam o bichinho da mãe por um tempo específico e deixavam ele vivendo no meio de outros bichinhos. Seria mais ou menos como um filho que vai para a escola, fica longe dos pais. Chora, não quero ir para a escola, fica longe dos pais. Inventa dor de barriga para ficar em casa, inventa dor de cabeça para não ir para a escola, mas vai. Então, cara, o filho que chora para ficar em casa porque quer ficar com a mãe no primeiro dia de aula e você força ele à escola, você está submetendo ele a um estresse. Claro. Tá? E outro grupo eles deixaram com a mãe. Então não se submeteu a esse estresse. Na idade adulta, quando você submete esses dois chimpanzés, quando já adultos, a estresse social, ter que lidar com uma situação, aquele que se estressou lá na infância lida melhor e libera menos cortisol, ou seja, não foi estressante para ele. Fisiologicamente falando, você tem que agredir mais ele, não agredir fisicamente, mas submeter ele a estressores maiores para conseguir liberar a mesma quantidade de cortisol do que o animalzinho que foi mimado demais na infância. Cara, o mimado demais na infância não sabe lidar com nada, velho. Você larga o cara aqui agora e fala assim, você tem que ir até a rodoviária de ônibus. O cara ele não sabe. Tipo, não tem repertório. Como assim? Normalmente tinha um carro aqui que vinha me buscar, meus pais mandavam o carro. O cara não cria repertório de enfrentamento. Agora a pessoa que meio que sofreu umas porradinhas, mas não pode ser muito. É uma linha tênue de estresse, não pode ser pouco, mas não pode ser muito. Então existe E aí esses estressores, botar na escola, o filho não quer, bota na lutinha, bota na natação, tem que lidar, tem que conversar, tem uma leve competição envolvida. É basicamente, trazendo para um exemplo que a gente até discutiu, eu com 14 anos comecei a trabalhar num ambiente estressante, para a idade, para o nível de responsabilidade que eu tinha, que era o operador de som de uma rádio, tocar uma rádio sozinha, né?
com pouco conhecimento, pouca vivência, mas a pressão estava instalada e isso foi uma alternativa ao bullying que eu sofria por conta da falta de desenvolvimento hormonal que me fez ser excluído dos times de escola, das rodas sociais, e eu encontrei como uma válvula de escape me submeter a uma pressão num outro ambiente que me dava uma oportunidade. E se eu performasse ali, eu conseguia, de certa forma, me inserir novamente em um grupo. E isso me deu uma bagagem para que eu, submetido à pressão, por exemplo, de falar em público, ao vivo, para grandes pessoas, fosse uma zona de conforto. E olha o que você virou, um comunicador que trabalhou na Globo e hoje lida muito bem em situações de estresse. Porque um comportamento seu que foi modulado lá de trás. Perfeito. Então é isso, cara. Hoje a gente quando você olha para uma pessoa hoje, você está olhando para o histórico de experiências que ela teve. Se você soltou uma frase essa semana, eu acho, né? Quando você está olhando para uma pessoa de sucesso hoje, você está olhando para o passado dela. Isso. Isso é maravilhoso. Essa frase me marcou. Quando você olha para um perfil hoje que tem muito impacto na sociedade, você está olhando para o que ela construiu, não é para ela hoje. Cara, ela é resultado das experiências de vida do ambiente que mudou. Exato, cara. E aí muitas vezes você olha aquilo e você pensa, cara, mas sei lá, faz o que você quiser. Teve sorte, teve sei lá o quê, só porque teve um padrinho, só porque... Cara, muitas vezes sim, mas velho, a pessoa ela fez, ela construiu, ela moldou, ela se organizou, ela desenvolveu e chegou onde chegou. Hoje você vê o jeito do comportamento dela, às vezes trabalha menos, não trabalha tanto, mas cara, você tá vendo hoje, você não tá... Quando você olha para uma pessoa hoje, você não pode olhar para ela hoje, você tem que olhar para 20 anos antes. O que essa pessoa foi submetida de experiências que moldou o comportamento dela hoje. Então você vê, por exemplo, o Michael Phelps nadando hoje, você olha para o histórico dele. Sim. Não é? Hoje é uma consequência do que ele fez.